Bom, o tema de hoje é caminhos para se tornar uma pessoa melhor. É um tema para a gente refletir, né? Será que existe uma receita? Existe só um caminho? Ou existem vários caminhos? Né? Vamos ver, de acordo com o que nós estudamos, nós pesquisamos, o que nós podemos fazer, qual o caminho a tomar para ser uma pessoa melhor. Que o objetivo da nossa reencarnação é a nossa melhora. Né? Nós temos que, na hora que partir, a gente não sabe a hora, viu, Luiz? O Luiz foi dormir e não acordou. Bateram na porta dele e encontraram ele já desencarnado. Então, a gente não sabe a hora. Então, a gente tem que estar sempre preparado. Ah, vou deixar para amanhã. Talvez não dê tempo, né? Da gente deixar para amanhã. Então, nós gostamos sempre de buscar o título, né? De estudar o título. Que vem a ser caminhos. Pode ser uma estrada, mas essa não é o que nós queremos, né? Por enquanto. Porque é o nosso objetivo. Ou metas, direções de vida, aí já vai melhorando, né? É o que nós estamos querendo falar, conversar. Meio de atingir um objetivo. Então, chegamos ali. Esse caminho é um meio de nós atingirmos o objetivo de nos tornarmos uma pessoa melhor. Né? Que bom, né? O dia que a gente conseguir realmente ser bem melhor. Quantas vezes a gente nos pega fazendo coisa que a gente se arrepende. Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Né? Aquela luzinha vermelha acende. Olha aí, você fala, você estuda, você vai lá, ouve e não está praticando. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso está em João 14:6. Então, realmente, Jesus é o caminho. Para a gente se tornar uma pessoa melhor, Jesus é esse caminho. Nós precisamos seguir a Jesus. Mas será que esse caminho, muitas das vezes a gente pensa até, né? Será que esse caminho que nós estamos procurando para encontrar, para nós sermos melhores, nós só iremos encontrar se nós formos evangélicos? Será que só os evangélicos é que são os melhores? Será que só os católicos é que são os melhores? Será que só os espíritas é que são os melhores? Será que tem uma religião certa para você ser a pessoa melhor? Só naquela religião que a gente encontra o caminho? Será? O que vocês acham? Eu só posso me tornar uma pessoa melhor se eu for de uma dessas religiões? Não, né? Claro que não. A gente pode se tornar melhor seguindo qualquer religião. É bom a gente ter uma religião. A religiosidade faz falta na nossa vida, né? Deus faz falta na nossa vida. Mas não importa. Nós estamos aqui numa casa espírita. Não para que vocês, né, as assistidas da casa, se tornem espíritas. Não. Quando vocês entraram naquela porta ali pela primeira vez, nós não perguntamos a vocês qual a religião de vocês. Ah, porque aqui nós só atendemos quem é espírita. Não. Né? Nós somos irmãos. Nós somos filhos de Deus. Então não importa a religião. Nós estamos aqui estudando a doutrina espírita para nós nos tornarmos uma pessoa melhor. Esse é o objetivo. Então, eu nesse livro, eu já falei várias vezes que eu gosto dessa coleção, Momento Espírita, no volume 4, eu escolhi essa página. Hoje eu posso escolher caminhos. E essa página, olha só de quem é, gente. De Charlie Chaplin. Não sei se todos aqui conhecem, né? Já ouviram falar, já viram na televisão os filmes. Quem é da minha época conhece, com certeza. O Charlie Chaplin, aquele de terninho, de cartola, de guarda-chuva, de guarda-chuva. Então, ele, olha só que lindo. Eu tirei algumas coisas só, que a página é muito grande. É minha função escolher os caminhos que vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo
ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso reclamar sobre a minha saúde ou dar graças a Deus por estar vivo. Estou com dor, mas estou viva, né? Então, posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Se eles me abortassem, o que seria de mim, né? Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter um trabalho. Quanta gente reclama, né? Amanhã é segunda-feira, tem que acordar cedo para trabalhar. E se você tivesse desempregado com teus filhos passando necessidade, não seria pior? Então, nós podemos escolher o caminho de ficar em casa dormindo ou o caminho de trabalhar. São caminhos que nós podemos escolher. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus pela oportunidade da experiência. Quanta gente reclama, né? Porque tem que varrer a casa, lavar a louça. Chico Xavier, uma vez ele falou, né? Que toda vez que ele estava lavando louça, ele agradecia a Deus. Puxa, mas agradecer a Deus por você estar com uma pilha ali de louça lavando? Porque se eu estou lavando a louça, assim disse Chico Xavier, é porque eu tive algo para comer. Olha só que profundo é isso. E a gente reclama de lavar a louça. Quanta louça nessa pia, quanta panela. Não é isso que a gente faz? Olha só, é para refletir. Agradecer a Deus, porque se a minha panela está suja, é porque eu tive um feijão, tive um arroz, tive alguma coisa para mim e para meus filhos. Então temos que agradecer a Deus. O dia está na minha frente, esperando para ser vivido da maneira que eu quiser. Então você que vai escolher o caminho. Sem dúvida, a vida é feita de caminhos. O tempo todo estamos escolhendo caminhos, elegendo o que fazer e o que não fazer, o que pensar e o que não pensar, em que acreditar e em que não acreditar. A vida está sempre a nos apresentar opções e as escolhas do caminho dependem exclusivamente de nós mesmos. Então, a vida nos oferece vários caminhos. Depende de nós escolher o caminho para se tornar uma pessoa melhor, não é? Quantos visgos há aí desses caminhos, né? Muitas vezes errados. E você tem a oportunidade de dizer não e escolher o caminho certo. Então depende de nós a escolha desses caminhos para nós nos tornarmos melhores. Nós fomos no Livro dos Espíritos, na pergunta 785, qual o maior obstáculo do progresso? O progresso moral, né? Não o progresso material, o progresso mais o progresso moral. E a resposta é o orgulho e o egoísmo. Então nós vamos partir daí para falar sobre a escolha desses caminhos. Quais os tipos de caminhos nós devemos percorrer para nos tornarmos melhores? Bom, não devemos ser orgulhosos. Temos que seguir no caminho da humildade, né? Então é um caminho. Tem o caminho do orgulho, da humildade. Então a gente já está sabendo que a gente tem que seguir o caminho da humildade. Vários caminhos nos apresentam. Sejamos simples, pois somos todos irmãos. Agora nós temos algo que as pessoas fazem muita confusão, né? Pobre e humilde é bem diferente, né? A pessoa acha que ser humilde é andar toda rasgada, fulano é humilde, olha como é que é. Não, não é isso, né? Na aparência essa humildade, né? Porque tem pessoas que são pobres e são orgulhosas. Não tem? Ou vocês não conhecem ninguém? Né? É orgulhosa. É nariz empinado. Agora, cuidado, hein? Quem tem o nariz empinado, sabe por quê? Dá torcicolo, aí você vai ter que procurar um ortopedista. Então, cuidado com o nariz empinado, né? Então, tem pobre que é orgulhoso, né? Então, não é dizer que todo pobre é humilde, não.
E também tem pessoas ricas que têm um grande poder aquisitivo, mas são humildes. E nós conhecemos tantas pessoas assim, né? Que você às vezes vê aquela pessoa e não diz o que ela tem, porque ela não ostenta. Ela não tem ostentação, ela é uma pessoa humilde. Ela procura se adequar, né, no lugar que ela vai. Para muitas vezes, no próprio Evangelho, né? Tem a história daquela senhora que ia visitar a família, né? Mas ia de uma maneira simples, e depois vieram descobrir, a família que ela ajudava veio descobrir que ela era riquíssima, morava numa mansão, mas o motorista dela ficava longe do lugar onde ela ia ajudar, né? Deixava ela longe, ela ia bem simples, levava a filha, então ela não ostentava. Ela fazia caridade, ninguém sabia que ela era rica. Nos infortúnios ocultos, no Evangelho. Quem tiver o Evangelho em casa, se quiser saber mais, os infortúnios ocultos. Então, um dos caminhos é a humildade. Nós tiramos pouquíssimos caminhos, porque tem vários, gente, para nós nos tornarmos melhores, pessoas melhores. Basta a gente querer. Mas agora dá trabalho. É difícil, dá trabalho. Você se reformular dá trabalho. Você precisa querer, você precisa ter essa vontade. Outro caminho, e foi falado muito hoje de manhã para os jovens, é sobre o perdão. Nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. E a maioria de nós ainda não sabe o verdadeiro perdão, né? Aquele perdão que vem do coração. Quando Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus responde: não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. O que Jesus quis dizer com isso? Que o perdão é infinito. Você tem que perdoar sempre, né? Perdoar as pessoas. Não ficar com aquela mágoa, porque o perdão é pior para aquele que não perdoa. Porque ele fica com uma mágoa dentro de si, né? E aquilo machuca a gente magoada com alguém, de vez em quando você está lembrando e aquilo dói dentro de você. Então vamos procurar, não é fácil, mas vamos procurar aos poucos seguir esse caminho, aprender a perdoar o nosso semelhante, né? Aprender a compreender o nosso semelhante. Às vezes a pessoa te faz uma grosseria, mas naquele momento ela não está bem. Então você procura entender que naquele momento ela está passando um momento difícil e você foi a válvula de escape dela. Não deveria ser, mas foi. Isso acontece. Às vezes nós fazemos isso porque os outros não podem fazer. Quantas vezes você desconta na pessoa que não tem nada com problema aquilo que você está passando? Então nós temos que procurar, né, aprender a perdoar. Na oração do Pai Nosso tem uma parte que diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Será que isso é verdade? Será que nós estamos fazendo isso? E olha que nós oramos o Pai Nosso diariamente, né? Praticamente diariamente. A gente fala assim, da boca para fora, fala sem perceber aquilo que a gente está falando. Tem o perdão dos lábios, né? Que é aquele perdão da boca para fora, que a gente é craque em fazer isso, né? Não, eu perdoei fulano, mas não quero ver ele nem longe de mim, não quero nem saber notícias dele. Se ele vier do lado da calçada, eu passo para o outro, não quero ele na minha casa. Você perdoa? Não perdoa. Você não perdoa, você perdoa da boca para fora, né? Tem o perdão do coração, quando você, isso está no Evangelho, quando você realmente perdoa a pessoa, que você não lembra mais da ofensa. E tem também aquele que nunca se ofende, que é um exemplo, Jesus, né? Jesus. Tem uma passagem também de Gandhi, que pergunta a Gandhi: Gandhi, você perdoa? Ele disse: não. Mas Gandhi, o senhor não perdoa? Como, né? Gandhi, que só levava paz, um pacificador, não perdoava? Por que o senhor não perdoa? Ele falou: porque eu não me sinto nunca ofendido.
Gente, chega até a arrepiar, né? Quer dizer, ele não se sentia, podiam fazer. E olha que fizeram, foi coisa com ele, né? E ele não se sentia ofendido. Então, nós já falamos sobre a humildade, um caminho, né? A gente está pincelando só. Aí vocês depois, sobre o perdão, que é outro caminho. Outro caminho, a caridade é um outro caminho. Nós não devemos ser egoístas. O egoísta só pensa em si. É tudo para ele, né? Nós temos que ser o quê? O que nós aprendemos? A ser caridosos, né? A ajudar o nosso semelhante nessa nossa caminhada. Aí podem perguntar, mas como? Como eu vou ser caridoso? Eu não tenho nem para mim. Mas será que a caridade é só você pegar e dar um dinheiro? Essa é a caridade? Será que só existe esse tipo de caridade? Lógico, você ajudar com doação monetária, ótimo, né? Que precisa comprar alimentos, precisa pagar a luz, pagar... Tudo bem. Mas, mesmo você não tendo isso, você pode fazer a caridade. Tem inúmeras maneiras de nós fazermos a caridade. Tem vários tipos. A caridade no pensar, você pensar positivo para as pessoas. Jussiara, hoje, na cirurgia dela, vai correr tudo bem, vamos emitir uma vibração, um pensamento positivo. É uma caridade que nós estamos fazendo. Não é? Caridade nas atitudes, compreender, principalmente dentro do nosso lar, né? A gente tem que compreender as pessoas, que ali dentro do lar é que estão os nossos inimigos, né? Do passado. Então, é um tipo de caridade. Caridade no falar. Falar sempre coisas boas, né? Palavras de esperança, palavras de otimismo, né? Incentivar o outro. Vamos sempre procurar levantar a pessoa, não colocar a pessoa para baixo, né? Sempre levantar o astral da pessoa. Caridade no ouvir, a gente não tem paciência de ouvir, não. A gente gosta de falar, mas não quer ouvir, né? A gente tem que parar para ouvir as pessoas. Quantas vezes aquela pessoa tá precisando que alguém pare e lhe dê um pouquinho de atenção, né? Caridade da prece, orar em favor ao próximo, é caridade da prece. Uma caridade que eu não anotei aqui, mas que eu lembrei agora, que está na música Regeneração. A caridade do abraço, olha, não fala ele, né? O sorriso, o abraço, né? Ontem eu vi uma palestra de Divaldo. Ai, a palestra, eu botei até no celular o nome da palestra. Depois eu passo para vocês, ótima palestra do Divaldo. E ele fala do Nilson, do irmão dele, não irmão consanguíneo, né? Mas que ajudou a ele na Mansão do Caminho, muitos anos. Então o Nilson, ele ia fazer palestras e o Nilson abraçava as pessoas. Tá? Diz que o Nilson tinha um amor tão grande que chegava a fazer filas para receber o abraço do Nilson. Aí ele disse que foi fazer uma palestra no exterior e ele estava lançando um livro. Aí depois, no encerramento da palestra, anunciaram, né, que ele ia Divaldo ia dar autógrafo, né? Então pediram para fazer uma fila para quem comprasse o livro para ser autografado pelo Divaldo, e uma fila para receber o abraço do Nilson. E o Nilson tinha um abraço. Minha filha, aí o Divaldo disse, quando olhou a fila dele, tinha mais 10 pessoas, do Nilson estava enorme. Aí ele disse, é? O Divaldo é muito engraçado, né? É? Aí ele disse, pegou o microfone e falou, não, mas só vai receber o abraço do Nilson se passar aqui primeiro para eu autografar o livro. Então, aí, viu? A caridade do abraço, nós não podemos fazer isso? O Nilson, quantas caridades fez, né, do abraço? Então, esse é outro caminho. Olha quantos tipos de caridade. Nós sabemos que tem pessoas aqui da casa, assistidas da casa, né, que ainda dividem a bolsa que recebem. O que ela recebe na bolsa ainda divide com alguém da família, divide com o filho, divide com o irmão. Olha só, não é uma maneira de fazer a caridade, gente?
Então, não é dizer, eu sou pobre, não posso fazer a caridade. Todos nós podemos fazer a caridade. Basta a gente querer. E a caridade é um caminho para se tornar uma pessoa melhor. Vocês aprenderam. Foi bom que eu aprendi também muita coisa com isso. Outra forma de fazer a caridade. Não vou entrar em detalhes, mas o amor ao próximo é uma forma, né, de se tornar melhor, né, é um caminho. O trabalho voluntário é outro caminho. Mas aí você diz assim, mas como eu vou fazer um trabalho voluntário? Gente, você pode fazer, e eu conheço gente daqui que faz, tá? Esse trabalho voluntário. Você vê uma pessoa com dificuldade para atravessar a rua, com dificuldade para andar, você ajudar essa pessoa, né? Você vê uma pessoa que tem problema de visão, você ajudar essa pessoa. Uma pessoa que tem dificuldade de ir ao médico, uma pessoa já com idade, com dificuldade para andar, e você se oferecer espontaneamente de acompanhar aquela pessoa, o médico. Olha só, que coisa boa. É um caminho. E você, dessa maneira, você está se tornando uma pessoa melhor. Porque não precisa ninguém saber. E essas pessoas que eu sei que fazem isso, daqui, nunca me falaram, não. Mas a gente percebe, a gente vê. A gente tem olhos de ver. Percebe como a pessoa faz as coisas com amor. E você não precisa nem chegar perto da pessoa e elogiar. Porque às vezes a pessoa nem quer receber elogio, não faz aquilo, faz as escondidas, né? Então, isso é um caminho também. Agora, será que só existe esse tipo de caminho? Não, né? Vamos ver o outro. Nós falamos de uma parte, agora vamos fazer de outra, outros caminhos para a gente se tornar uma pessoa melhor. O pássaro, para voar, ele precisa das duas asas, né? O pássaro não voa com uma asa só, ele tem que ter as duas. Ele precisa. E nós precisamos, para voar, alçar voos e nos tornar pessoas melhores, também dessas asas. A asa do intelecto, que a gente aprende aonde? Na escola, né? O cantinho todo ano, os filhos de vocês, se não receberem, ainda vão receber um comunicado que precisa trazer a declaração escolar para receber o material escolar que vai ser dado em março. Mas só receberá o material escolar a criança que trouxer a declaração escolar, porque a criança que não estiver estudando não pode ficar no cantinho. Nós não vamos passar a mão na cabeça, fulano não quer ir para a escola, então não vai. Não, a criança tem que estar estudando, ela recebe o seu material escolar, ela frequenta um cantinho, mas precisa estar estudando. Então nós precisamos essa asa, né, do intelecto. Agora, na escola, as crianças recebem o quê? O que elas aprendem na escola? A ler e escrever. Elas recebem instrução. E a educação? Elas recebem aonde? Em casa. Em casa. Porque existem muitos pais que agora as coisas estão invertendo, tá? Na minha época não era assim não, mas agora estão invertendo. Que acha que a professora é para educar. Não, a professora é para educar não. A obrigação dela não é educar não. Nós não podemos terceirizar a nossa parte de mãe. Nós que temos que educar os nossos filhos. E nós vemos agora crianças até agredindo os professores. Nós temos que educar os nossos filhos. A educação é nossa responsabilidade e não da professora. A professora não tem obrigação de escutar desaforo de aluno. Antigamente a gente tinha um respeito muito grande pelos professores. E hoje em dia está acabando esse respeito, infelizmente. Mas a culpa é de quem? É dos pais, que não dão educação, tá? A culpa é dos pais. Então nós precisamos, e também precisamos da asa da moral. E para essa asa da moral desenvolver, o cantinho oferece a evangelização, a pré-mocidade e a mocidade. Aqui eles aprendem, né, as coisas boas, a falar de Jesus, a falar de Deus, aprendem esses caminhos para eles seguirem, para se tornarem pessoas melhores. Nós precisamos fazer essa reforma de dentro para fora, né? É esse o objetivo.
Temos também um outro caminho, que é esse caminho aqui, ó. Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, hein? Mas, talvez, nós temos também outros caminhos. Caminhos dos hábitos saudáveis, né, tia Tamara? Os hábitos saudáveis. Esses hábitos saudáveis, nós vamos falar de alguns, tá? Um dos caminhos desses hábitos saudáveis, a disciplina. A disciplina é um caminho para nós nos tornarmos pessoas melhores. Nós temos que ter disciplina com horário. O horário, nós vamos falar do cantinho, né? O horário da reunião. O horário é 2 horas, vamos chegar antes. O horário da evangelização é 9 horas, vamos chegar antes. O horário é 9 horas, a criança chega às 9h30, chega às 9h50. Não é por aí. Nós temos que ter a disciplina. A disciplina é um dos caminhos para nós nos tornarmos pessoas melhores. Vamos começar com a disciplina. Horário no trabalho, né? Aquela pessoa que trabalha fora. Eu escutei uma vez uma pessoa falar assim para mim: ah, meu patrão finge que me paga e eu finjo que trabalho. Caramba, essa é demais, né? Porque ela achou que estava ganhando pouco. Então, gente, se você foi para lá sabendo que ia ganhar X, você acha que é pouco, então não vai. Mas você dizer, ele finge que me paga, porque ele está me pagando pouco, e eu finjo que trabalho. Não é por aí, né? A gente tem que... Então, já pensou se nós aqui não tivéssemos disciplina dentro da nossa casa? Se cada um fizesse, nós estamos aqui cerca de quase 40 pessoas, cada um fizesse o que quisesse aqui, ia virar bagunça. Então, nós temos que ter disciplina. E essa disciplina é muito importante, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Outra coisa que é um caminho para a gente se tornar melhor, gente, o palavrão, por favor. Não fale palavrão, não. Olha, outro dia eu fui numa casa de uma pessoa que eu me senti mal. Era uma palavra e 10 palavrão. Mas, assim, como se... Eu fiquei 10 minutos, pedi licença e fui embora. Era um aniversário assim. Eu pedi licença, me sinto mal. Um ambiente que eu me sinto mal. Quer dizer, por exemplo, eu. Não, aqui dentro não, eu não falo. Mas aí quando eu boto o pé daqui para lá, eu falo palavrão. O que eu estou fazendo aqui dentro então? O que eu estou aprendendo aqui? O palavrão atrai coisas negativas. Então, nós, trabalhadores de Miguel, que frequentamos a casa de Miguel Arcanjo, temos que ter esse cuidado, gente. A gente tem que falar com o quê? Palavra, porque conforme você fala, da sua boca saem as vibrações naquelas palavras. Se você fala palavrão, já pensou? Deve sair o quê? Uma nuvem negra da sua boca. Agora, se você fala, tem uma passagem de Chico, é assim, mas não vai dar tempo. Eu estou no meu horário, tá? Bom, agora, então, fechando o nosso trabalho, nós fomos buscar uma página de Léo Buscaglia, a caixa de presente. Vocês estão vendo aqui uma caixa de presente, né? Tá bonitinha, com lacinho rosa. Gosto de pessoas que acreditam que no dia do seu nascimento recebem um mundo de presente. Ele recebe um mundo no dia que nasce e dentro de uma caixa. É dentro de uma caixa que a gente recebe esse presente. Porém, eu fico assustada ao ver que algumas pessoas não se dão sequer o trabalho de desatar a fita que está amarrando a caixa. Tem gente que é tão preguiçosa que, né, não quer fazer nada, né? Ai, vai me dar muito trabalho, vou ficar aqui mesmo, né? Assim, hein? Então, recebe... Nem quer saber o que tem dentro daquela caixa. Abre a caixa. Vamos abrir a caixa? Abre a caixa. Vamos abrir. Arranque a tampa. Olha, gente, isso que é o bom pra gente fazer. E vamos ver o que nós recebemos de presente nessa caixa, que é a nossa vida, quando nós reencarnamos, como nós vemos o mundo. Você vai acabar descobrindo que ela está repleta de... Vamos ver o que tem na nossa caixa? Humildade,
É um caminho, hein? Olha. Perdão. Caridade. Amor. Trabalho voluntário. Gente, quanta coisa na nossa caixa. Olha na minha caixinha como essa coisa veio. Instrução. Essa caixa é para todos nós, hein? Educação. Religiosidade. Disciplina. Higiene. 10 que veio na minha caixinha. Então, gente, não é só as coisas felizes, né? Que vêm dentro da caixa. Vem dor, vem lágrimas, mas também não podemos ser felizes o tempo todo. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, nós não vamos ter só coisas boas, né? Temos que passar por aquela dificuldade para nos tornarmos pessoas melhores. Mas isto é que a vida quer de todos nós. Não é empolgante? Mas não é. A nossa vida não é empolgante, não é boa. Tem dias que a gente está muito triste, mas tem dias também que a gente está alegre, né? Tem dias que chove, tem dias que está sol. E a gente vai agradecendo a Deus. Toda manhã, quando eu abro os olhos, eu agradeço tanto a Deus. Ah, meu Deus, que bom, mais um dia de vida. Eu estou viva, que coisa boa, né? Entre nessa caixa e aproveite para seguir todas as boas e novas oportunidades que surgirão e vão levar você a caminhos para se tornar uma pessoa melhor. Que Jesus abençoe vocês, abençoe a todos nós, que tenhamos um 2026 com muita paz, com muita harmonia, com muita união e com muita saúde, tá? Um abraço para vocês. Deus abençoe.